Olá, bom dia, pessoal. Mais uma vez, né, aqui na preparação de uma videoaula para vocês. Hoje, sexta-feira, dia 27 de março, todo mundo em isolamento social, ou a grande parte das pessoas, e espero que vocês estejam se protegendo. Vou aproveitar para avisar vocês que todas as atividades que eu encaminhar para vocês deverão ser devolvidas pelo meu e-mail, tá? Do e-mail de vocês para o meu e-mail. E as dúvidas eu vou retirar nos horários de aula, dos dias de aula de vocês, tá? Eu espero que vocês entendam, porque eu não tenho só vocês, né? Como turma, eu tenho 3 turmas, num total de 132 alunos. Então é muita gente para eu dar conta. Eu espero que vocês me entendam, porque nessa atual situação eu tenho trabalhado de manhã, de tarde e à noite, mesmo que dentro de casa, e trabalhar com os recursos midiáticos não é fácil, não é tão simples, e cai a internet, enfim, todas as situações, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da estrutura do centro cirúrgico, e essa estrutura nós hoje vamos enfatizar, começar enfatizando a classificação com relação ao risco, a classificação do centro cirúrgico, e não das cirurgias, mas do centro cirúrgico com relação ao risco, né? E quando a gente fala de risco, nós estamos delimitando espaços, e para delimitar espaços, elas recebem algumas nomenclaturas, como não restrita, semi-restrita e restrita. Nós estamos falando da área, né, a área física do centro cirúrgico. E essas áreas físicas do centro cirúrgico, elas são delimitadas dessa forma, recebem esses nomes: não restrita, semi-restrita e restrita. E do que se trata essas restrições? Ok, vamos lá. Imagine aí vocês, na casa de vocês, alguns espaços físicos, coisa do tipo o corredor para quem mora em prédio, ou até mesmo para quem mora em casas que tenham corredores, né? O corredor da sua casa, da entrada da sua casa, da entrada da sua residência, é chamado de área de circulação livre. Seu quintal, sua varanda, né? Sua lavanderia é chamada de área livre. Por quê? Porque todas as pessoas têm acesso a essa área. A sala de estar, né? A cozinha, a gente classifica como outro tipo de área, mas a sala de estar, o seu corredor, o seu banheiro, nós consideramos uma área não restrita. Assim é no centro cirúrgico, tá? Vestiário, corredor de entrada e sala de espera de acompanhante. Nem todo hospital tem a sala de espera de acompanhante. Alguns hospitais restringem esses acompanhantes à espera na recepção, né, na entrada do hospital, numa recepção que é livre a todos, liberado para todos. Mas no centro cirúrgico, nem todo, na antessala do centro cirúrgico, nem todos os hospitais abrem esta área, nem todos os hospitais têm esta área. Ok, não restrita, as áreas de livre circulação. As semi-restritas, nós temos a circulação tanto de pessoal quanto de equipamento. Só que essa circulação não pode interferir na rotina e no controle da manutenção da asepsia. E aí a gente tem a sala de guarda de material, a sala administrativa, a copa e o expurgo. Essas são as salas semi-restritas, são as salas em que qualquer pessoa pode circular, tá? Tem também aí o arsenal, né? Então a gente vai colocar a sua cozinha como a sua área semi-restrita, para vocês entenderem melhor. A cozinha, muitas mães, né, muitas pessoas, quando estão fazendo almoço, algumas donas de casa ficam irritadas com o trânsito dos filhos e das visitas e do esposo na cozinha o tempo inteiro. Então elas pedem: por favor, sai da cozinha e tal. Então,
No hospital, as salas são a sala de guarda de material, a sala administrativa, a copa e o expurgo. Essas são as salas semi-restritas, é onde o pessoal pode circular. Quando eu apresento o centro cirúrgico para vocês na visita técnica, pelo lado de fora, antes de ir para o estágio, eu apresento o centro cirúrgico para vocês pela porta, né? Mostro o vestiário e tal, e mostro a vocês pela janelinha do expurgo, do lado de fora, porque essas são as áreas semi-restritas. E a área restrita? Pessoal, a área restrita é aquela área em que está disponível apenas para os funcionários que estão lotados dentro do centro cirúrgico. Na casa de vocês, vocês imaginam o quê? O quarto de vocês, a suíte de vocês, que é restrita ao casal. Na minha casa, por exemplo, no meu quarto, só entra quem eu permito, só entra quem eu deixo entrar. E na minha cama, só se senta quem eu quero que sente. Não é qualquer pessoa que se senta na minha cama, porque vem da rua, vem de qualquer jeito, e sentar na minha cama é bem complicado, tá? Então, assim, na sala, no centro cirúrgico, esses corredores, o corredor interno, a área de escovação das mãos, a sala de operação, são as áreas restritas. São restritas aos funcionários que estão lotados dentro do centro cirúrgico. Porque a gente vai conseguir limitar a circulação das pessoas, de equipamentos e de material, ok? Bom, e já que a gente está falando desta restrição, a gente tem esta restrição para cuidar do pré-operatório desse paciente. Não só do pré, mas do pós também, mas agora nós vamos falar do pré-operatório. O pré-operatório, ele abrange desde o momento da decisão pela cirurgia até a transferência do paciente para a mesa cirúrgica. Estudamos isso no semestre passado, estamos relembrando para que vocês não tenham dúvidas, né? Na hora da prova, na hora da realização das atividades, e é só um remember, né? Para que a gente possa se situar melhor, estudar melhor. Bom, o pré-operatório nós já estudamos no semestre passado, ele se divide em imediato e imediato. O imediato a gente sabe que é a partir do momento em que recebe-se a notícia de que vai passar pelo procedimento cirúrgico, pela necessidade do procedimento cirúrgico, e aí ele engloba as entrevistas, o livre consentimento do paciente, que é assinado, é um documento em que o paciente assina que tem ciência desse procedimento cirúrgico, e os exames laboratoriais de imagem, o risco cirúrgico, todas essas situações, né? Já o pré-operatório imediato, que é imediatamente a necessidade, né, a realização deste procedimento, ele compreende as 24 horas anteriores à cirurgia. E aí, ele está intrinsecamente ligado aos cuidados com o paciente internado ou o paciente em sua casa, em sua residência. E aí ele tem que estar devidamente orientado sobre os procedimentos que ele vai ter que fazer, os pré-procedimentos que ele vai ter que fazer para o ato cirúrgico, que é o jejum, a limpeza intestinal, o esvaziamento vesical, o preparo da pele, a aplicação de medicação pré-anestésica, todas essas situações, né? O preparo emocional está dentro do pré-operatório imediato, nós já estudamos isso, então aí vocês vão só dar uma olhadinha e relembrar todas essas situações para a gente não perder muito tempo. E com relação às prevenções de infecções, nós vamos cuidar dessa questão aí, saber se o paciente não está com nenhuma infecção prévia, se ele tem febre, se ele tem sinusite, faringite, traqueite, amidalite, enfim, né, todas essas situações. Se o paciente estiver internado, pedir ao paciente que faça um banho daqueles, né, um banho, e de preferência disponibilizar a ele a clorexidina ou o PVPI degermante, que é o povidine degermante,
para ele tomar banho, evitar o uso de gilete de forma muito brusca na tricotomia, né? Todas essas situações aí para que esse paciente não abra portas para a entrada de micro-organismos. E logo durante as 24 horas antes, a gente tem que ter certeza se o paciente passou por todas essas prevenções aí, tal qual o jejum, né? Tem que ter certeza se o paciente fez o jejum, obedeceu às regras do jejum para evitar a broncoaspiração, né? Vômito, e a broncoaspiração é a ingestão de dejetos, de restos alimentares que o paciente faz no ato do vômito, né? Quando ele vomita, ele engolir os restos alimentares, e esse cuidado tem que ser bem explícitos para que ele não possa passar por isso, inclusive na mesa cirúrgica, tá? Porque se ele já estiver anestesiado e passar pelo vômito, vomitar na mesa cirúrgica, além dele contaminar todo o campo cirúrgico, que já é limitado, né, nos centros cirúrgicos, e ele também pode broncoaspirar, e a gente pode ter uma complicação maior relacionada ao procedimento anestésico. Isso, gente, eu tô repetindo, é só para que vocês nunca se esqueçam e para ficar mais fácil. E com relação à pele, dentro do centro cirúrgico, a gente só vai observar se foi feita a tricotomia antes do período anestésico, já perguntar para esse paciente se ele tomou banho ou se deram banho nele, né? A tricotomia, no máximo 2 horas antes ou no próprio centro cirúrgico, tá? Em menor área possível e com o método menos agressivo possível, tá? Agressivo possível, ok? O esvaziamento intestinal já tem que ter sido feito lá na clínica de internação ou em sua residência, né, com o uso de medicamentos laxativos ou lavagem intestinal, que é o enteroclisma. O enteroclisma pode ser em gotejamento, né, colocar tipo um soro fisiológico a solução de glicerina introduzida com uma sondinha no reto do paciente, no ânus do paciente, ou então a lavagem intestinal, que é o enema, de no máximo 500 ml, e que também em casos de exame é usado com contraste, que é um medicamento que vai fixar nas alças intestinais do paciente, para na hora da imagem a visualização seja melhor. Esse contraste vai funcionar como um raio-x, viu, dentro do paciente. Lembrar desse paciente retirar todas as joias e próteses dentárias, lente de contato, todos esses objetos. As pessoas que não costumam tirar dentadura, a gente tem que deixar bem claro para elas que na hora da anestesia, se elas estiverem com dentadura ou com ROT, né, que é a PPR, a prótese parcial removível, a gente tem que retirar, viu? ROT, perereca, que alguns dão esse nome aí, mas é aquele pedacinho aqueles dentinhos que ficam fixados a uma estrutura acrílica e metálica. Tem que lembrar do paciente fazer a retirada para que ele não engasgue com a mesma no ato da intubação, não caia na garganta no ato da intubação. O esvaziamento de bexiga, pedir para esse paciente fazer o esvaziamento espontâneo enquanto ele estiver alerta, enquanto não for feita a medicação pré-anestésica, que nós estudamos no semestre passado, né? E se ele tiver feito a medicação pré-anestésica, ele já vai estar sonolento, e isso vai complicar um pouco mais o movimento desse paciente, e nós não vamos ter como levá-lo ao banheiro com muita facilidade, tá? Ou então colocar uma fralda nele para que ele faça as eliminações em fralda. Caso seja necessário, o enfermeiro vai ter que passar uma sonda vesical de demora nesse paciente, e aí o médico vai dizer se é necessário ou não, o médico vai prescrever. Se o médico não prescrever e o enfermeiro achar mais conveniente, ele não precisa da prescrição, ele pode fazer o procedimento antes desse paciente chegar ao centro cirúrgico, ou o próprio enfermeiro do centro cirúrgico pode fazer isso na sala de cirurgia ou na sala de recuperação pós-anestésica, ok? A SRPA.
Desculpa, eu solucei. Bom, quais são as indicações para o enteroclisma ou enema ou lavagem intestinal? A indicação é para aliviar a constipação, evitar distensão e flatulência, né, distensão abdominal, flatulência é a questão dos gases, né, o paciente com gases, a gente dá o nome de flatulência, preparar o intestino para exames, partos e cirurgia. E quais são os materiais? Frasco com solução própria, prescrita, aquecida a 36 graus, em média, né, que vai estar morninha. Suporte de soro para o caso de enteroclisma, tá? Suporte de soro, sonda retal, de número indicado de 14 a 20 para crianças e adolescentes, de 22 a 24 para mulheres e adolescentes, crianças e adolescentes, 14 a 20, 22 a 24 para mulheres, 24 a 26 para homens. Gases, lubrificante, esse lubrificante já vai ter que ser com anestésico, viu, gente? Uma xilocaína gel, ok? Forro impermeável para forrar no leito, cuba-rim, caso necessário, tá? Comadre, biombo, luvas de procedimento e a fralda descartável. Um paciente consciente, você pede ele para segurar o máximo possível o que você introduziu na região retal dele, e um paciente que não está consciente, você coloca a fralda e de vez em quando vá observar se teve resultado, tá? Clíster ou enema, ele é semelhante à lavagem intestinal, que é o enteroclisma, mas ele vai ser diferente apenas na quantidade do líquido. Lá no enteroclisma, a gente coloca até 2.000 ml de solução para dentro do organismo do paciente via retal. No clíster ou no enema, no FLIT enema, nós vamos colocar no máximo 500 ml e, dependendo da situação, se for só para lavagem, vão ser 500 ml de clíster glicerinado normal. E nas farmácias não vendem de 500 ml, vende só de 250 ou 270, mais ou menos, que é mais ou menos do tamanho do misturador da tinta de cabelo. Para quem pinta cabelo sabe, aquele misturador que vem na caixinha da tinta de cabelo, ok? Mas no hospital nós temos de 500 ml. Bom, nós temos aí uma observação com asterisco e totalmente sublinhado, porque precisa de atenção nessa situação aí. E o que é esta observação, esse chamado de atenção? É que a gente não pode forçar a sonda na hora que estiver fazendo o clíster ou o FLIT enema, no ânus do paciente, né, no reto do paciente. Por quê? Porque se a gente encontrar resistência, significa que tem alguma coisa ali que não deveria ter. E quais são essas coisas? Ou um tumor, ou fezes empedradas. Essas fezes empedradas podem impedir que esta sonda adentre a região anal do paciente. Tá? E aí o que nós vamos ter que fazer? Retirar, né, afastar com cuidado essa sonda e tentar reintroduzi-la novamente, e se não conseguir, certificar se não há obstáculo, suspender o procedimento, comunicar ao médico e anotar na prescrição do paciente, né? Fazer um relatório, um mini relatório na prescrição do paciente. Eu recomendo você calçar uma luva e com o seu dedo indicador ou o seu dedo médio, fazer o toque para perceber se são fezes ou se não são fezes. E aí você vai poder descrever melhor o porquê do impedimento desta sondinha na hora da introdução, tá certo? Qual é o impedimento, qual é o obstáculo, o porquê dessa resistência. Bom, sempre lembrar de verificar os sinais vitais do paciente, né? Nós estamos preparando um paciente para o centro cirúrgico, então tem que ficar bem atento a isso aí. Verificar o prontuário para saber se os exames, o consentimento livre e informado, a prescrição e registro de enfermagem
estão dentro do prontuário para que nós possamos encaminhar esse prontuário devidamente completo para o centro cirúrgico, inclusive a prescrição do dia, a prescrição médica e evolução de enfermagem do dia, né, da cirurgia do paciente, a vigente, né? Administrar o medicamento pré-anestésico 45 a 60 minutos antes do início da anestesia, isso quando prescrito e quando recomendado, porque tem hospitais que já não estão usando mais o pré-anestésico, tá certo? Manter um ambiente silencioso para promover relaxamento desse paciente. Nas instituições onde nós trabalhamos é quase impossível seguir esta recomendação. Vestir o paciente com camisola, gorro e propé no paciente, porque esse equipamento vem esses paramentos vêm do centro cirúrgico, tá? O centro cirúrgico manda pra gente e a gente paramenta esse paciente. Promover a limpeza e a arrumação da unidade. Gente, voltando lá em vestir o paciente. Quando eu for vestir o paciente, ele não pode ir pro centro cirúrgico nem de calcinha, nem de sutiã e nem de cueca, ok? Nada. Nem de objetos pessoais, nada, tem que tirar toda a prótese, óculos, lente de contato, anéis, pulseiras, brincos, relógios, alianças. Tem que explicar para a senhorinha ou o senhorzinho que fala assim, minha filha, eu não posso tirar minha aliança, não, que vai dar briga com meu marido. Você tem que explicar para ela que se não tirar, ela pode morrer, ou então pode perder o dedo, tá? Dependendo do que for, ela pode morrer ou pode perder o dedo, tá certo? Tem que explicar isso, porque o paciente incha, né? Então tem que estar bem ciente disso. Promover a limpeza e a arrumação da unidade, aproveitar que esse paciente foi para o centro cirúrgico e já arrumar o leito dele, caso ele volte para o mesmo leito. Caso não volte, esse leito vai ficar à disposição da central de leitos. Aí só relembrando, né, os medicamentos pré-anestésicos, MPAs, mais comuns, que são os opiáceos, benzodiazepínicos, hipnóticos e os neurolépticos, né? A gente sempre tem que ter certeza do que está usando. E nós vamos agora entrar no período transoperatório, que é desde o momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico, e aí já é responsabilidade do funcionário do centro cirúrgico, ok? Até o momento o seu encaminhamento à sala de recuperação pós-anestésica SRPA, não SRA, SRPA, um erro de digitação aí, peço desculpas. E o período intraoperatório, que compreende desde o início até o final da anestesia. Esse período intraoperatório é de responsabilidade do anestesista, mas o técnico de enfermagem que está lotado na SRPA tem que estar atento a isso, passando todos os dados vitais a cada 15, 20 ou 30 minutos para o anestesista, para que ele possa fazer a liberação do paciente para o seu setor de origem ou sua residência. As ações assistenciais desenvolvidas na fase devem atender não só às atividades técnicas, mas também às expectativas do paciente. Toda equipe de enfermagem deve estar atenta no sentido de oferecer ao paciente apoio, atenção, respeitando suas crenças, seus valores, seus medos, suas necessidades e atendendo com segurança, presteza e eficácia. Gente, estar na mão do outro é muito complicado. Então, nós temos que estar atentos a esse paciente que precisa do nosso cuidado, que precisa da nossa atenção. Se ele estiver lúcido, orientado e verbalizando, está sempre informando a ele, Senhor, olha, o senhor está aqui nessa sala, está aguardando para ser encaminhado para a sala de operação. Já já o doutor vai vir conversar com o senhor ou nós iremos encaminhá-lo para a sala de cirurgia e o doutor conversará com o senhor lá dentro. O anestesista é sempre o primeiro a entrar em contato com o paciente e ele vai estar informando o paciente de todas as ações que serão realizadas com ele, ok? Não podemos esquecer de jeito nenhum de informar o paciente sobre o que está acontecendo, assim como também informar para o acompanhante o que vem a seguir. Depois que esse paciente entra para o centro cirúrgico, alguém do centro cirúrgico tem que estar em contato com esse acompanhante para que ele não enlouqueça, não desespere.
Esse transoperatório aí é de responsabilidade de quem está dentro do centro cirúrgico, ok? Receber o paciente no centro cirúrgico, apresentar-se ao paciente, verificar a pulseira de identificação e o prontuário. Não é a nossa realidade, nós não temos pulseira de identificação nos hospitais públicos, só os RNs que têm esse privilégio, ok? Confirmar as informações sobre o horário de jejum, alergias, doenças anteriores, que são as comorbidades, como condutas de segurança, sempre ter certeza de que tudo isso foi realizado, foi seguido à risca para que não haja nenhuma complicação. Encaminhar o paciente à sala de operações, explicando-lhe todo o procedimento, colocar o paciente na mesa de cirurgia de modo confortável e seguro. Não pode esquecer da segurança do paciente, pessoal. A segurança do paciente é muito importante, sempre. Ele é o nosso sujeito principal, é o sujeito principal da nossa vivência dentro do centro cirúrgico, ok? Dentro do hospital, dentro das instituições hospitalares, ele é o nosso sujeito principal. O intraoperatório. Monitorizar o paciente e mantê-lo aquecido, auxiliar a equipe cirúrgica e posicionar o paciente para a cirurgia, auxiliar o anestesista ou a anestesiologista durante a indução anestésica, realizar o cateterismo vesical do paciente quando necessário, isso cabe ao enfermeiro do centro cirúrgico, proteger a pele do paciente durante a antisepsia com produtos químicos, aquecê-lo, promover massageamento ou realizar enfaixamentos dos membros, evitando a formação de trombos vasculares. Geralmente esse enfaixamento é pedido pelo médico e geralmente acontece em cirurgias ortopédicas, vasculares e cardiológicas, tá certo? Realizar aí em cirurgias ginecológicas também, em que a paciente fica com as pernas apoiadas na perneira da cama, tá? Da cama cirúrgica, do leito cirúrgico. Registrar todos os cuidados prestados. Gente, lembrem-se de uma coisa. As nossas anotações é o que nos defendem na hora de um processo criminal, civil, viu? Na hora que nós tivermos que responder juridicamente a alguma situação. Então, nós temos que ficar muito atentas e não esquecermos de anotar todas essas situações. E isto cabe à circulante de sala, tá certo? E à enfermeira que está lotada no centro cirúrgico. Função da enfermagem no intraoperatório. Essas funções, elas estão restritas ao centro cirúrgico, na sala de operação, e elas estão descritas nos termos das atividades de circulação e instrumentação. Praticamente, ela se restringe a esse tipo de situação. A circulante gerencia a sala de operação e protege o paciente quanto às suas necessidades de saúde e segurança, monitoriza as atividades dos componentes da equipe cirúrgica e checa as condições da sala de cirurgia. A circulante é praticamente uma faz-tudo dentro da sala de operação, tá? Severino Quebra-Galho, ela é. Montagem da sala de operação é de responsabilidade dela, montagem geral. Ela circula a sala de operação e desmonta a sala de operação. Percebem como ela é a faz-tudo? Lá vai aí, ó, a descrito, né? Tudo bem bonitinho. E garantir a higiene da sala, né? Adequar a temperatura, a umidade e a luminosidade, garantir o funcionamento dos equipamentos com segurança, disponibilizar os suprimentos e materiais, monitorizar as práticas assépticas para evitar falhas técnicas, coordenar a equipe médica de raio-x, laboratório, monitorizar o paciente durante o procedimento, garantindo segurança e comodidade. Coordenar aí não é que ela manda no médico, não. Ela lembra ao médico que o paciente, ela avisa ao médico que o paciente já está preparado, ela chama o raio-x, ela chama o laboratório, ela lembra o médico qual é o paciente, qual é a cirurgia, são essas as situações em que ela coordena, tá? Hoje, por enquanto, nós iremos ficar por aqui, lembrando que vocês têm que dar uma olhada, né,
na videoaula de vez em quando, vai passando assim, fica mais fácil de você escutar o que eu falei, agora fica mais fácil de salientar as coisas mais importantes e desejo que vocês fiquem com Deus e que tudo aconteça da melhor forma possível. Um beijo em seus corações.